o que significa o título de Cristo, de Jesus como Cristo, relacionando ao fato dele ser o ungido de Deus, o escolhido, separado por Deus para realizar a obra da redenção. Como este título está associado à maneira como ele exerce esta função de papel de redentor no exercício de 3 ofícios: o de profeta, sacerdote e rei, cujos ofícios foram prefigurados, foram trabalhados, exercidos por homens na antiga aliança, apontando para Jesus, preparando a chegada de Cristo, apontando para a eficácia e eficiência completa, plena desses ofícios na pessoa de Jesus, como ele exerceria plenamente o papel, a função, o ofício de profeta, sendo a expressão e a revelação máxima de Deus, aquele que é a expressão exata do seu ser, como diz o escritor, aquele que revela Deus plenamente para nós, quanto àquilo que ele quer se revelar a nós, aquele que não é só o proclamador da mensagem, não é só o maior mensageiro, mas é a própria mensagem. A mensagem profética é sobre Jesus. Então a Bíblia é sobre Cristo, como Jesus é o revelador de Deus, como ele é a expressão de Deus para nós, como conhecemos a glória de Deus na pessoa do Filho. Então nós já vimos que Jesus como profeta, ele é a expressão máxima na revelação de Deus, e como sacerdote nós vamos ver que ele é a expressão do verdadeiro meio de Deus salvar os pecadores. Ele é a satisfação plena de sua justiça. Ele é o único que satisfaz as exigências de Deus para perdoar pecadores, para resolver o problema do homem, para solucionar o problema, a dívida que o homem tem com Deus adquirida lá no Éden. Como nós já vimos desde o início do catecismo, que o pecado de Adão, chamado pecado original, acabamos de ver aqui no catecismo menor, o pecado original coloca-nos em uma situação, em uma condição de maldição irreversível, em que esta situação irreversível para nós, ela se torna reversível apenas em Cristo. Então, mas para isso é necessário que Jesus satisfaça as exigências da natureza divina, de que a dívida seja paga, de que sua justiça seja satisfeita. A salvação não é Deus anistiando os pecadores, não é Deus isentando os pecadores. Por isso que nós não usamos a expressão absolvição do pecado. Salvação não é Deus nos absolvendo do seu tribunal, porque só podemos aplicar o princípio de absolvição para inocentes. Só se absolve em tribunal inocentes, aqueles que são acusados injustamente. É isso? Isso é absolvição. Absolver é confirmar a inocência do acusado, do réu. É quando o réu é acusado injustamente. Então absolver é confirmar a inocência. Isso é absolvição. Nós não somos absolvidos diante de Deus quando Ele nos salva, porque nós somos culpados. Pelo contrário, no tribunal de Deus Ele reafirma a nossa culpa. Então Deus não salva a gente absolvendo, porque nós não somos inocentes, somos culpados diante dele. E a prova de que nós somos culpados é que Deus enviou Jesus para tomar o nosso lugar, para pagar a dívida. Então o meio de Deus nos salvar é providenciar um substituto pagador de dívida, alguém que tem crédito, alguém que tem capacidade, tem méritos para poder satisfazer a exigência de Deus. Por isso que a nossa salvação é libertação da culpa e não absolvição. Somos libertos da culpa, somos retirados, e não porque Deus passa a mão na cabeça e diz: você deve, eu vou deixar para lá, você merece ir para o inferno, eu vou deixar para lá. Ele não deixa para lá. É aí que a gente precisa entender a profundidade do papel sacerdotal de Cristo, da sua função como sacerdote. Ele vai nos substituir
para satisfazer a exigência de Deus, pagando a dívida de maneira sacrificial, certo? Então, o ofício sacerdotal de Cristo é ele se apresentando como o único meio de satisfazer a exigência de Deus para salvar pecadores. Em terceiro, nós vamos ver que Jesus é a expressão máxima do governo de Deus sobre a humanidade, que é o reinado de Cristo, que começa na igreja, de natureza espiritual no coração dos crentes, e tomará proporções universais absolutas, em que Cristo governará sobre tudo e sobre todos, sobre os crentes para o seu bem, para a sua salvação, para a sua glória, para a sua alegria, sobre os ímpios para a sua condenação, sobre Satanás, os ímpios para a sua condenação. Porque Cristo não só governará sobre os crentes, também governará sobre os maus. Como assim? No inferno, no juízo, a presença de juízo de Cristo, de Deus estará lá, unindo-os, governando sobre eles, aplicando como um rei soberano a punição sobre os seus rebeldes, sobre aqueles que deveriam se submeter ao seu governo voluntário e prazerosamente, mas se rebelaram. Então, o inferno é como se fosse o calabouço do reino de Cristo. É onde os maus, os perversos, receberão a punição eterna dos seus pecados. Então, não pense no inferno fora do plano do governo soberano de Cristo, do reinado de Cristo. Pelo contrário, o calabouço faz parte do castelo, a masmorra faz parte do castelo, né? As cadeias fazem parte da nação. É a parte que a gente não se orgulha muito, em tese, porque se ali houver de fato justiça, a gente tem que se orgulhar sim, porque os maus são devidamente punidos, certo? Então, o que se pratica de mal que não é orgulhoso, né? Algo de si orgulho. Mas vamos então para a pergunta 44, que é onde o catecismo nos apresenta como que Jesus Cristo exerce o seu papel de sumo sacerdote, a sua função, o seu ofício de sumo sacerdote, cumprindo todos os desígnios de Deus para o sentido desse ofício realizado pelos homens no Antigo Testamento, no sistema sacerdotal, sacrificial, levítico, na Antiga Aliança, certo? Onde Cristo estava presente de uma maneira prefigurada, de uma maneira simbólica, espiritual e como promessa. Então vamos ver o que a pergunta 44 nos apresenta. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazer contínua intercessão por ele. Então, antes de entrar nos aspectos detalhados dessa resposta, que mostra que Cristo exerce essa função de uma vez por todas, coloca fim ao sistema sacerdotal, e para que através disso haja reconciliação dos pecadores com Deus, e que ele continua exercendo esta função, é uma das funções que ele continua exercendo no céu, como intercessor. Nós já falamos aqui em outro momento qual é a natureza dessa intercessão e vamos relembrá-la. Mas primeiro eu quero explicar por que Jesus Cristo é apresentado como um sumo sacerdote de ordem diferente. A ordem sacerdotal em Israel era levítica. Deus ordenou, quando deu a lei a Moisés, que ele separasse a tribo de Levi para exercer exclusivamente as funções sacerdotais, tá? A tribo de Levi deveria se dedicar exclusivamente às funções culticas, religiosas de Israel, a todos os papéis e funções ligadas ao sacerdócio. Os sacerdotes não só realizavam sacrifícios, os sacerdotes realizavam uma série de funções, de papéis importantes,
que estavam atrelados a todo o sistema de purificação, de redenção de pecados, de uma cerimônia, de um rito simbólico que apontava para a necessidade de purificação, de limpeza do pecado. Então, mas do serviço cultico religioso a Deus de um modo geral, tá? Então você tinha dentro do sacerdócio todas as funções ligadas à manutenção do culto, do templo, da adoração, do serviço religioso no todo, tá? Então você tem, na tribo de Levi, você tem levitas com as mais variadas funções, certo? Levita que era porteiro do templo, levita que ajudava a carregar a arca da aliança e os utensílios do templo, quando se era ainda tabernáculo, depois do templo, era responsável pela limpeza, era responsável por uma série de coisas, incluindo o sacrifício, incluindo pegar os animais, preparar os animais para o sacrifício, lavar as bacias, enchê-las de água. Tudo isso era função sacerdotal, tá? Segurar o animal para o sumo sacerdote degolar ele. Pensa no trabalhinho. Hoje os levitas só querem cantar e fazer show e levantar a mão e dizer: Deus, Jesus. Mas levita, meu irmão, é carga pesada. Era muito caro. Mas talvez a função de maior pompa, a função dentro do sistema sacerdotal que tinha mais destaque era apenas uma. Quem pode arriscar? Sumo sacerdote. Esse talvez seja aí o supra-sumo do sistema aí do sistema levítico. Porque o nome já está dizendo, sumo significa grande, maior. Sumo é o maior, que se destaca o líder. O sumo sacerdote é aquele que tinha uma função. Ele fazia parte do sistema sacrificial, mas ele tinha um papel importante. Anualmente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, só podia entrar uma vez por ano. Então ele era o único que oferecia sacrifício diante do altar que estava na Arca da Aliança, no propiciatório que estava na Arca da Aliança. Esse sacrifício em cima da arca, colocado em cima da arca, da tampa chamada propiciatória, onde havia um orifício em que o sacerdote colocava, aspergia o sangue sobre aquele lugar, era uma vez por ano dentro do sistema sacerdotal, chamado o dia da expiação. Nesse dia o sacerdote entrava e ele tinha que cumprir todo um rito de preparação para estar diante do Senhor. Então só ele poderia entrar lá. Se ele não satisfizesse todas as exigências da lei de Deus, ele morreria lá. Por isso entrava com uma corda amarrada na sua cintura, com sininhos para badalar, para indicar que ele ainda estava vivo. A ideia de que ele está estando na presença mais santa de Deus, está diante do Senhor. Então o sumo sacerdote era o único que poderia fazer isso. Ele é o único que poderia chegar mais perto e até tocar na arca quando ele fosse aspergir o sangue. Ninguém mais poderia fazer isso. Então talvez o sumo sacerdote seja a figura de maior destaque aí. Por isso que esta figura, é o sumo sacerdote, é aquele que entra mais fundo na presença de Deus, que entra diante de sua presença santa, é o indivíduo que prefigura Jesus Cristo. Essa figura maior. Todo o sistema sacerdotal prefigura Jesus, mas este é a figura mais preeminente, mais destacável, porque é o que entra na presença, é o que vai à presença santa de Deus, pode estar diante dele para oferecer o sacrifício. E quando isso acontecia, Deus derramava o fogo sobre o altar e consumia o alimento, o animal morto que ali foi colocado, como prova de que Deus se agradou do sacrifício, se agradou do ofertante e se agradou do povo por quem o sacrifício está sendo oferecido. Enquanto o profeta é representante de Deus diante do povo, o sacerdote é representante do povo diante de Deus. É aquele que vem assistir a Deus
oferecendo aquilo que agrada a Deus em favor do povo. Então, os sacerdotes, quando o fogo descia, era a prova de que Deus havia aceito o sacrifício, aceito o ofertante do sacrifício, e o povo, então, o perdão de Deus, havia então festa, celebração. Mas se ele fosse morto, Deus não se agradou ou do sacrifício, ou do próprio ofertante, ou do próprio povo, porque muitas vezes Deus matava o representante do povo, ou alguém que se colocava como seu representante, para atingir o povo e fazer o povo entender que estava em pecado e precisava se voltar para o seu Deus. Ainda bem que Deus não mata mais liderança, graças a Deus, que Deus mate vocês e me deixem vivos. Não, brincadeira. Mas eram as formas dramáticas, duras de Deus ensinar a respeito de sua santidade, de sua ira e da necessidade de ser satisfeito em sua justiça e retidão. E como nós precisávamos de um substituto perfeito, que fizesse isso de tal maneira que não precisasse mais morrer animais para aprendermos, que não se precisasse mais matar imediatamente pecadores, apesar de que ainda merecemos morrer instantaneamente. A gente ainda merece morrer, porque a gente continua como o povo de Israel, oferecendo um sacrifício ruim de louvor, de adoração, um culto manco, um culto aleijado, um culto com mancha. A gente continua se apresentando como ofertantes de culto de adoração fracos, que peca, que denigre a santidade de Deus, que ofende o Senhor. A gente continua como o povo de Deus, ofendendo a sua justiça, mas Deus não precisa mais nos matar todo dia para a gente aprender isso, porque Ele já matou o seu Filho para nos lembrar todo dia o que os nossos pecados merecem. Uma morte já foi realizada para isso nos ensinar todos os dias. Quando essa morte não tinha sido ainda realizada, outras precisavam ser realizadas diuturnamente, como a morte dos cordeiros, dos animais e de algumas das pessoas, como Uzá, que tocou na arca quando não deveria ter tocado, Nadab e Abiú, que apresentou o fogo estranho diante do altar do Senhor, e tantos outros que Deus precisou matar para o povo aprender sobre a sua santidade, sobre a sua justiça, sobre a sua retidão. Mas aprove a Deus em Cristo nos apresentar esta verdade, esta realidade. Isso não significa que Ele não continua ainda matando, tá? Ele ainda mata, mas não para nos ensinar mais, não para nos ensinar mais a respeito de sua santidade, porque nós já temos toda a informação necessária do quão santo Ele é e justo, e de quais são as suas exigências. Então vejam, para a gente entender, havia um sistema sacerdotal levítico, mas Jesus Cristo não vem como sacerdote da ordem levítica, como Ele vem da ordem davídica para ser rei, como Ele precisa ser da tribo de Judá, como Ele o é, para ser rei de Israel. Mas para ser o sacerdote, Ele não precisou vir da linhagem levítica, mas o seu sacerdócio é autêntico, não porque ele vem da ordem levítica, mas porque ele vem da ordem de Melquisedeque. Por que essa ordem é importante? Porque vamos entender primeiro a razão da carta aos Hebreus, que lá está a explicação do sacerdócio de Cristo, mais claro para nós, mais profundo, mais abrangente. A carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de fortalecer a fé dos crentes judeus, dos que abraçaram a fé cristã, mas eram da origem judaica, eram judeus que se converteram, dos primeiros cristãos que eram judeus, porque muitos deles estavam desencorajados, desanimados e querendo voltar ao judaísmo, querendo abrir mão do cristianismo e voltar ao judaísmo.
sob a alegação de que abraçar a fé em Cristo era negar todas as promessas de Deus por meio dos patriarcas. Então, uma das argumentações é que Cristo não era nem levita para satisfazer as promessas feitas ao sacerdote Arão, ao primeiro sacerdote do sistema sacerdotal em Israel. Então, o escritor aos Hebreus vai se dedicar boa parte da sua carta a explicar a autenticidade do ministério sacerdotal de Cristo, mesmo não sendo ele da ordem levítica, que a sua ordem é de Melquisedeque. E a autenticidade do seu ministério, por quê? Porque o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Por que ele faz essa reivindicação? Porque no Antigo Testamento não existe só um sumo sacerdote importante, são dois importantes. Arão, que é o primeiro da nação de Israel, mas antes dele, Melquisedeque. Por que ele é um grande, ele é um importante? Assim como Abraão é pai de Israel, se Israel ainda existir, Israel não existe, é da sua descendência que vai vir a nação. Quando Abraão é considerado pai da nação de Israel, a nação não existe. Existe? Não. Só existe seu filho, que vem posteriormente, e depois dele vai vir então a nação bem depois. A nação só se estabelece mesmo como nação, o povo só é considerado uma nação quando está onde? No Egito. Lá sim, lá Israel é considerado nação. Quando os 12 filhos de Jacó, estando lá, procriam, crescem, e aí Israel é considerado uma nação, dentro de uma nação. Mas antes disso não, é uma família, primeiro um descendente, que vai gerando filhos, um filho, outro filho, ele vai, e essa família vai crescendo, até então, que se gera um. Então, Abraão é pai de uma nação quando a nação não existe. E quando essa nação não existe, ele é considerado pai porque as promessas ligadas a essa nação foram dadas a ele, e se cumprirá em sua descendência. E este pai desta nação, deste povo, se encontrou com um sacerdote de Deus, que era sacerdote quando o sistema sacerdotal judaico ainda não existia. Quando não existia, mas ele era chamado de sacerdote de Deus, sacrificava ao Senhor. Provavelmente uma região, daquela região de Canaã, onde o povo Deus vai se estabelecer lá. E ali diz que ele já servia a Deus. E o interessante é que ele não é só sacerdote, ele é também rei. Ele é rei. Melquisedeque é rei e sacerdote. Vai mostrar exatamente, nenhum sacerdote levítico era rei. Então Jesus, mas Melquisedeque era rei e era sacerdote. Então, sim. Segundo o teu conhecimento, Melquisedeque veio, ninguém sabe a origem dele, ele era rei de quê? Salém. Salém provavelmente é Jerusalém, é uma região, uma região antiga. Alguns acreditam que é a própria Jerusalém, que depois Davi conquista essa região aí e transforma este lugar na cidade de Deus em Jerusalém. Salém é a Jerusalém que nós conhecemos, certo? Ele já residia naquela, ele já fazia parte daquela região. Você vê como uma coisa é interessante. Ele já era daquela região, daquele lugar, daquela região palestina ali dos cananeus, e já servia a Deus ali. Então vamos ler o texto de Hebreus capítulo 7.
todo o capítulo 7 explica a linhagem, a ordem da qual Cristo faz parte como sacerdote, que não é levítica, né? Então vamos ler aí Hebreus capítulo 7. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler para explicar que o escritor hebreu está preocupado em explicar isso, certo? Porque alguns hebreus estão questionando o sacerdócio de Cristo, a legitimidade de seu sacerdócio, assim como o ministério profético de João Batista foi questionado pela sua maneira bucólica de viver, pelo seu esquisitismo, e por não estar lá na cúpula religiosa, né, no meio da cúpula religiosa, mas era autêntico. E Jesus é um defensor da autenticidade profética de João Batista, dizendo que ele é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, de que alguém viria como um profeta semelhante a Elias, né? Como um arauto, como um proclamador, um anunciador de boas dádivas, né? das bênçãos de Deus, um arauto, né? Ele não é comparado a Moisés, mas ele é comparado a Elias, né? Interessante, porque Elias é como aquela função que Elias teve de porta-voz do rei. Vai chover, rei, as bênçãos de Deus virão, rei. Como o profetismo de Elias tinha muito de arauto, de anunciador, né? Moisés é como aquele que falou face a face com Deus, prefigurava o próprio Cristo, já vimos isso, né? Mas o profetismo de João, então o sacerdócio de Cristo está sendo aqui questionado porque ele não é da tribo de Levi, e eles colocam essa questão de ser da tribo de Levi importante, quando na realidade não há nenhuma promessa de que o Redentor precisa ser da linhagem de Levi, entendeu? Pelo contrário, algumas profecias fazem referência ao sacerdócio messiânico como estando ligado a Melquisedeque e não a Levi. E você vê o Salmo 110, versículo 4, né? Salmo 110, alguém lê aí Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Você lê em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18, está lá o encontro de Abraão com Melquisedeque, né? Abraão se encontrando com Melquisedeque, e é dito que ele é... Vamos fazer a coisa direito, vamos fazer direitinho, né? Porque está meio bagunçado, é igual feijão de aleijado, está muito misturado. Vamos começar do início bem direitinho. Então vamos primeiro ler Gênesis 14, vamos a gente amarrar direitinho, depois chega a Hebreus 7, que é a conclusão certinha, né? Então vamos lá, Gênesis 14, vamos fazer direito aqui, Gênesis 14, aqui está o encontro de Abraão com Melquisedeque. A partir do versículo 18 é suficiente para nós. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Aqui é suficiente para nós, para vermos o encontro. Abraão vem de uma guerra, né? Abraão teve uma, se eu não me engano, aqui é quando ele libertou seu sobrinho, é isso? Ele conquistou a vitória sobre os inimigos que havia sequestrado seu filho Ló, seu sobrinho Ló, não é isso? Então aqui, aí ele se encontra, até então não há aparição de Melquisedeque, ele aparece, se encontra com ele. Então o narrador se preocupa em dizer, ao próprio Moisés, de que este era um rei
de uma cidade chamada Salém, e segundo os historiadores, essa Salém é a Jerusalém antiga, é a cidade antiga que se tornou posteriormente Jerusalém. Ele era rei, então era um homem importantíssimo, veja que coisa fantástica. E ele era sacerdote. Além de rei, ele sacrificava a Deus, ele adorava, ele conduzia a adoração. Não entra em detalhes sobre como ele fazia isso. Não há nenhuma orientação de que se havia algum sistema sacrificial, provavelmente sacrifícios simples a Deus, baseado na própria revelação desde o Éden, de que Deus exigia na adoração, a partir de ali, o derramamento do sangue de um cordeiro, de um animal. Provavelmente o mais simples que ele fizesse era um sacrifício a Deus, um cordeiro. Mas ele conduzia a adoração a Deus, era um líder religioso que levava as pessoas a adorar Deus de Israel. Perdão, o Deus que se revelou, né, ao seu povo desde o Éden. Deus da descendência de Sete, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, isso indica que, de alguma forma, Abraão conhece esse homem. Abraão tem informações sobre esse homem. O encontro ele é muito tranquilo, por quê? Porque automaticamente mostra que este homem é reconhecido por Abraão. Há um reconhecimento de legitimidade no que ele faz, em quem ele é. A prova disso é que automaticamente ele oferta dízimo, ele dá o dízimo. Fica interessante, mas não é um homem rico. É um homem rico, é um rei. O dízimo tem a ver com a atividade religiosa desse homem, um sacerdote. De que o que ele está ofertando tem a ver com a atividade religiosa dele como sacerdote de Deus. Daí, meu argumento de que o dízimo não está necessariamente ligado ao sistema sacerdotal levítico, certo? Isso é um dos textos prova disso. Dá o dízimo a Melquisedeque quando não tem templo em Jerusalém, quando não tem nação de Israel, não tem sistema levita, nem levita havido, não existia ainda, nem o próprio Moisés, nenhum deles aí, apenas Abraão. Então, ele dá o dízimo como reconhecimento da autenticidade daquele rei como sacerdote de Deus, servindo a Deus. Havia ali uma adoração, um sistema de adoração, havia algo estabelecido de adoração a Deus, que ele reconhece a necessidade que ele tem de expressar sua adoração a Deus, dando o dízimo a este sacerdote autêntico do Senhor. Então há um conhecimento aí, há um entendimento que Abraão tem, que o narrador não explana para nós, mas a narrativa é importantíssima. Há um reconhecimento de legitimidade de Melquisedeque como um sacerdote de Deus, certo? Pré-anunciando algo futuro grandioso, mas ele já é visto como um grande sacerdote de Deus. Aí quando chega no Salmo 110, versículo 4, alguém lê aí para me ajudar? Salmo 110. O Senhor jurou que não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 é um dos salmos chamados de salmos messiânicos, aqueles que há profecias, há instruções muito claras sobre o Messias. Há profecias claras. Inclusive Jesus usa o Salmo 110. Os escritores do Novo Testamento usam muito, os escritores hebreus usam o Salmo 110, aplicando boa parte do que está no Salmo 110 como um cumprimento não em Davi, mas direto em Cristo. E um deles é esta expressão: tu és meu filho, eu te gerei, eu te digo, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é uma fala de Deus ao Messias, ao seu filho, dizendo que ele é sacerdote, que ele vai se apresentar como sacerdote, não segundo ordem levítica, ao Salmo 110. Aí agora o salmista já está dentro do contexto que já existe o sistema sacrificial, já existe o sistema sacerdotal levítico. O salmista no Salmo 110 já está dentro do contexto que a nação de Israel já existe a tribo levítica, existe o sacerdote levítico, mas ele diz: mas Deus prometeu
que o seu sacerdote, que o seu Messias, que o seu filho, aquele que ele vai trazer como seu Messias, ele vai ser um sacerdote autêntico, mas ele não é de ordem levítica, ele é da ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não é descendente de Levi, seu sacerdócio é autêntico, ele é um grande sacerdote, e seu sacerdócio tem primazia ao sacerdócio levítico, é completo, é perfeito, e aí vem o aspecto que o presbítero já nos colocou, e um dos elementos não há uma preocupação em falar de sua linhagem, certo? Para mostrar que ele não vem de uma linhagem importante, ele vem de uma autenticação divina. Ele é sacerdote de Deus porque Deus o chamou e o autenticou com o seu Espírito, o ungiu com o seu Espírito, o revestiu com o seu Espírito. Então é a aprovação de Deus que o autentica e não a linhagem. Por isso que é ordem Melquisedeque. Jesus não é também descendente de Melquisedeque. Está dizendo que seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não é um sacerdote por causa da sua linhagem biológica, por causa de sua descendência, não. Por causa de que ele descende da tribo de Levi, não. É porque Deus o autentica com o seu Espírito, como autenticou o Melquisedeque. Entendeu? E aí, assim como Abraão viu Melquisedeque e diz, é sacerdote de Deus, e ofereceu o dízimo como um reconhecimento da autenticidade do sacerdote, João, quando viu Jesus Cristo, diz, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí está aquele que vem fazer o sacrifício que nos redimirá, de fato e de verdade. Então, sim, Pastor, porque quando a gente lê, a gente Melquisedeque é definido como rei da justiça. O que significa o nome dele, né? Não obstante Jerusalém ser chamado de Salém, mas como o senhor falou, essa expressão também vou clarear bem esse texto que eu tenho, é que não é a linhagem, é a autenticação, porque ele não fez parte da nação de Israel, mas teve uma autoridade instituída por Deus. Interessante isso. E esse agora autenticar isso que me ajudou bem. Isso aqui é fazer essa separação. Ele é rei da justiça, embora Jerusalém é chamado de Salém. Não é ainda a nação de Deus, não é cidade de Deus. Não faz parte disso, mas é uma autoridade instituída por Deus. Então é aquilo que você acabou de falar brilhantemente, porque quer dizer, é autenticado por Deus, e não. Essa é a ordem, não é ordem biológica, genética, não é ordem de linhagem, é ordem de autenticação de Deus pelo seu Espírito. Ele é sacerdote porque Deus o constituiu. É tanto que o termo que usa para Jesus é: eu constituí, eu o gerei, eu que fiz dele meu sacerdote. Não quer dizer que ele tem um reinado físico delimitado, né? Sim, Melquisedeque, sim. A palavra rei indica exatamente que ele tinha um reinado, sim. Em Salém ele era o rei daquela região de Salém. Pastor, sim. Também tem gente que estava me. Quando a pessoa, eu ouvi falar, pastor, Salém, eu acho que ele não sabia nem o que era Salém. Salém era uma região, sim, na terra de Israel. Só que naquela época era uma terra pagã como qualquer outra, de alguma forma. Eu aprendi que Salém ninguém sabe a origem, ninguém sabe o passado, ninguém sabe que Melquisedeque. Que Melquisedeque era uma pessoa que apareceu, mas ninguém sabia informar nada. E agora eu não vejo assim como se ele fosse, ninguém sabe dizer nada. Mas a preocupação do escritor é dizer que não houve uma preocupação da narrativa bíblica dar informações sobre sua origem. Ele aparece e some na narrativa. Isso não significa que no contexto histórico, que na vivência social ele fosse desconhecido. É que na aparição bíblica, é que no registro bíblico como sacerdote, ele entra e sai
misteriosamente. Mas é isso aí. Não é isso? Porque assim, a região de Salém é uma região real, existe, os historiadores atribuem esse título, é de fato a Jerusalém antiga, uma cidade que depois, como foi dado esse nome, posteriormente é dado esse nome de Jerusalém, mas sim, há uma comprovação de que esta, a questão não é essa. As pessoas sabiam que Melquisedeque tinha família, sim. O ponto é que na narrativa bíblica, nas escrituras, Melquisedeque é um personagem misterioso. Na narrativa ele é misterioso, por quê? Porque ele aparece do nada e sai do nada sem nunca mais voltar. É isso aí. Mas nos é dado informações muito profundas sobre ele. Um indivíduo que aparece do nada diz que ele é o sacerdote de Deus, é um rei de uma região importante, ele é sacerdote de Deus, sacrifica a Deus, e Abraão o reconheceu, o legitimou, dizendo ele é de Deus, e deu dízimo a ele. Porque não é do nada, Abraão não faz isso também do nada, instintivamente. Tem uma razão de ser do porquê que ele faz isso. Por que ele dá dízimo? Por que ele dá dízimo nesse homem? Porque ele come com esse homem. Por que ele senta e ele diz assim: Deus te abençoou, te deu vitória, Deus que eu sirvo te deu vitória. Ele não diz assim teu Deus, ele diz assim nosso Deus, o Deus Altíssimo, a quem eu e você servimos. Ele aparece como um homem de fé igual a de Abraão. Vocês estão entendendo aí o negócio? Entendi agora. Ele aparece como um cara que crê igual a Abraão, é crente igual a Abraão, mas está distante de Abraão, longe de Abraão. Então Abraão reconhece a autenticidade do ministério deste homem, que está fora deste processo de linhagem que está se estabelecendo com Abraão, mas que o ministério daquele homem é tão autêntico como o ministério que vai ainda surgir. Que aí é por isso que ele vai dizer, por que é da ordem de Melquisedeque? Aí esse aqui é o ponto. A ideia de ser da ordem de Melquisedeque é que Jesus é sacerdote conforme é Melquisedeque, que é um sacerdócio que não tem a ver com linhagem humana, não tem a ver com cerimônia e rito feito no templo. Ninguém derramou óleo sobre a cabeça dele, mas seu ministério é autêntico, porque Deus o escolheu e o Espírito do Senhor estava nele. Essa é a ordem, certo? A ordem de Melquisedeque, esta é a ordem. Então, Jesus é este sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque é um sacerdote autêntico, mas não da linhagem levítica. Então o fato de ele ser misterioso, a questão de não ter descendência, não é que ele não tem descendência, tem pai, tem mãe, é que não nos é dado as informações, porque sua linhagem não é importante, seu sacerdócio não está ligado à sua linhagem. É como, por exemplo, Gustavo é presbiteriano, filho de presbiterianos. Sua fé está muito ligada à história da família dele. A minha não. A minha. Mas ele é mais crente do que eu, só porque ele tem uma linhagem presbiteriana? Vamos ver. Mas não. A fé dele se torna mais autêntica e mais importante. Ele tem uma história que eu não tenho. Mas a fé dele, em termos de autenticidade, é mais importante, é mais poderosa que a minha? Não. Não. Não, porque o que autentica é a essência maior, que é a obra do Espírito e Cristo em nós. Então é isso que está dizendo em relação a Melquisedeque. Melquisedeque não é de uma linhagem da qual Deus vai escolher para formar sacerdotes, mas ele é autêntico sacerdote porque Deus o escolheu para algo especial, para um sacerdócio sem linhagem. Entendeu? Aí vamos ler agora o capítulo 7 de Hebreus, que ele vai explicar melhor isso para nós. Pastor, sim, mesmo. Tem gente que, eu abri rapidamente na internet, tem gente que diz que
Melquisedeque era o Sem, né? Filho de Noé. Mas enfim, a minha pergunta é não, é isso aí mesmo. Não. Mas assim, por que Cristo tornou ser de arquetípico? Ou seja, significa que o sacrifício que ele fez não estava, digamos assim, preso ao próprio ordenamento jurídico de Israel. Esse é o ponto. Ou seja, o sacrifício que Cristo fez não precisava estar de acordo com aqueles trâmites legais de lavagem, não sei o que, para ter validade. Esse é um dos pontos. Ele não precisa seguir todos aqueles, até porque é atípico o ministério dele. Como era o de Melquisedeque, você sabe que não é só a linhagem dele que é omitida. Você sabe como é que ele exercia o sacerdócio dele? Sei lá. Como é que Melquisedeque exercia o sacerdócio dele? Não sei. Mas existe um ponto. Cristo não segue, não vai seguir todos os trâmites jurídicos do sistema sacerdotal levítico, mas ele vai seguir a sua essência, aquilo que é essencialmente necessário no sistema sacerdotal levítico, que é a perfeição do sacrifício, que é satisfazer a justiça de Deus. Tá? Por que ele não vai seguir 100%? Uma das provas que eu tenho que ele não vai seguir 100%. Primeiro, porque sacerdote levítico nenhum se tornou sacrifício a Deus. Ele mesmo se oferta. Esse tipo de coisa não faz parte do. Pelo contrário, Deus proibiu sacrifício de pessoas. Deus proibiu. Mas o único que ele pediu, ele só pediu a um para fazer isso. Quem foi? Não, antes, Abraão. Só teve um que ele pediu para sacrificar alguém. Antes de Jesus. Foi quem? Filho. Abraão, para ele dar quem? Isaac. E quem era Isaac? É o filho da promessa de uma nação. É o filho da promessa da redenção. Então ele pediu para dar o filho onde todas as promessas de Deus estão lá. E ele resistiu? Não. Foi entregado. Só que é linda essa história, porque na realidade Deus está mandando Abraão, o pai da nação, o pai do povo de Deus, o pai o patriarca das promessas, dar o seu único filho. E ele foi. Quando ele foi para executar, Deus disse: tá bom. O anjo disse: não mate. E Deus providenciou o cordeiro apareceu e ele matou. Aí depois Paulo vai dizer, porque na realidade não era Abraão que ofereceria seu filho, seria Deus próprio ofertante. Você achou cruel demais Deus pedir Abraão dar o seu filho? Deus deu foi o dele. O dele. Então uma vida sim seria dada. Um ser humano sim seria morto. Mas esse era o Filho de Deus. Entendeu? Aí por isso que é mais completo o seu sacrifício, é superior, que é interessante os escritores de Deus. Qual é a função dos escritores de Deus? Mostrar que Jesus é mensageiro como os anjos, mas superior aos anjos. É sacerdote como os sacerdotes levíticos, mas superior aos sacerdotes levíticos. É profeta como Moisés, mas é superior a Moisés. É lindo, né? Chega a me arrepio, todinho. A carta aos Hebreus é linda. Eu tinha vontade de expor os Hebreus junto com o Levítico, expor sequencialmente, mostrando como os escritores hebreus está preocupado em mostrar como Jesus é superior no exercício desses três ofícios. Coisa linda, fantástico. Então, para dizer que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, é para dizer que ele é superior aos levitas. Esse é o objetivo.
Seu sacerdócio é superior aos levitas. Então veja aí, para a gente não se perder. Hebreus 7, eu vou ler, vocês acompanham aí o texto. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão enquanto voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ó, aí ele acrescenta mais informações, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Está dizendo que ele não tem pai, não tem mãe? Não, é que não tem essas informações para nós. Ninguém diz quem era o pai dele, quem era a mãe dele, de onde ele descende. Está dizendo que ele apareceu, porque o escritor também está citando a leitura que ele está fazendo do Antigo Testamento. Ele não estava lá, né? Ele está citando o que o Antigo Testamento diz como ele que apareceu. Ele está citando Gênesis, né? Então é assim, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, porque está dizendo que ele nem nasceu nem morreu. Não, está dizendo que na narrativa não tem nada sobre isso. Não diz quando ele nasceu, não diz quem era o pai, não diz quem é a mãe, não diz qual é a descendência, não diz quando ele morreu. Ele aparece e some misteriosamente na narrativa. Não é dizendo que ele é um fantasma, é que na narrativa bíblica ele aparece assim. Ele vem do nada, sem informações preliminares e profundas, e do nada ele some. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, é este o sacerdote prefigurador de Cristo, permanece sacerdote perpetuamente. É lindo isso que ele está dizendo assim, ó. Para nós, Melquisedeque é sacerdote até hoje. Ninguém sabe quando ele morreu, ninguém sabe quando. Você está entendendo? É como se essa figura humana aparece para ficar registrado na história como uma figura peremptória, permanente, eterna, sendo um homem ilimitado, mas a narrativa tem o objetivo de fazer ele aparecer para ficar ali para sempre no nosso imaginário, na nossa informação, sem mais informações sobre ele. Ele é sacerdote de Deus. Pronto, sumiu. Então ele diz: ninguém sabe quem é seu pai, ninguém sabe quem é sua mãe, ninguém sabe quando ele nasceu, ninguém sabe quando ele morreu. E seu sacerdócio para nós é como se continuasse. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos menores de despojos. Agora veja a informação. Mas Abraão sabia que ele era grande. Como era grande este homem? A gente não sabe qual é o tamanho de sua grandeza, mas como era grande este homem? Como ele era de fato importante? Como se havia um reconhecimento de seu ministério? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui em eles, não se inclui entre eles, está vendo que nós não sabemos, ele não é da linhagem levítica, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ele chama Melquisedeque de superior a Abraão. Por quê? Porque ele já é rei, ele é sacerdote, ele já está estabelecido em seu ministério, em seu serviço a Deus. E Abraão, nele está as promessas. É apenas um recipiente de promessas divinas que vai se cumprir. Aquele que já é um servo de Deus estabelecido, como um rei, como um sacerdote, e Abraão reconhece isso, se sujeitando ao servo de Deus, dando-lhe dízimo. É isso que ele está dizendo, reconhecendo sua autenticidade, reconhecendo a legitimidade de seu ministério. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior abençoou é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais. Não é uma figura, não é um espírito, não é um vulto, não é um mitológico, é real. Só que ele está dizendo que este indivíduo real é cheio de mistérios em volta dele, porque o escritor sagrado, o Espírito Santo, quis exatamente apresentá-lo de uma maneira misteriosa, em que ele aparece do nada e some do nada, na narrativa apenas, um registro bíblico.
Mas de fato, de verdade, ele é um personagem, é real. Abraão sabia quem era ele. É isso que o escritor está dizendo. Abraão sabia e reconhecia a sua grandiosidade. É evidente, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Eu acho que é suficiente para nós, né? Porque o texto é bem longo, vocês podem continuar lendo em casa, tem vários outros textos. Ele está argumentando o seguinte, que era necessário vir um outro sacerdote para fazer uma obra completa, mas esse sacerdote não é da ordem levítica. Ele é como Melquisedeque. Ele é segundo Melquisedeque. Ou seja, de uma ordem, não é ordem humana, mas é de ordem divina, de informações misteriosas. É óbvio, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo? Sabe. Aquele contexto? Sim. Mas o seu sacerdócio é desprovido de qualquer informação humana. Ele é um sacerdote segundo a ordem e a escolha divina, revestido apenas de autoridade espiritual para fazê-lo, não seguindo o rito, toda a linhagem levítica. Então ele diz, por quê? Porque este é superior e vai realizar uma obra completa. Então, vendo isso, essa questão da ordem de Melquisedeque, Jesus é da ordem dele, então, para dizer que ele não é da ordem levítica, mas é autêntico sacerdote, e como autêntico sacerdote, ele vai satisfazer a exigência de Deus. E aí é mais interessante, que a ideia é, ele tem que ser superior para pôr fim ao inferior. Então o sacerdócio levítico vai ter fim, porque um sacerdote superior, que é Cristo, satisfez todas as exigências da lei, colocando o sistema sacerdotal como obsoleto, desnecessário. Não precisa mais fazer aquele sacrifício, porque um sacerdote superior cumpriu todas as exigências, fez o sacrifício completo, não precisa mais. Vejam aí, então, essa ideia dele ser da ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 9, os irmãos nos ajudem aí, capítulo 9, versículos 14 e 28. A resposta do catecismo vai dizer: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus. Então, como sumo sacerdote maior, como perfeito sacerdote, Cristo vai oferecer um sacrifício a Deus sem defeito, sem mácula, perfeito, completo. Esse sacrifício é Ele mesmo. Como é que isso era prefigurado no Antigo Testamento? O sacerdote tinha que oferecer o sacrifício de um animal. Este animal não podia ter defeitos físicos, tá? Ele não poderia ter nenhum defeito físico e não poderia ter mancha na sua lã. É isso? Ele tinha que ser de uma lã alva, totalmente limpinha, sem qualquer mancha, né? Sem qualquer negritude nele. Sem qualquer mancha, tem que ser limpinho, branquinho. Hoje, com esse negócio politicamente correto, a gente não pode mais falar certas coisas, né? Mas algumas coisas antigas não podem ser usadas hoje, infelizmente. Mas antigamente, eu cantava uma música que dizia assim: meu coração era preto. Minha mulher, ela teima comigo porque meu coração era sujo. Mas eu sou de uma época que o preto era usado como sinônimo de sujeira, sim. Sim. Hoje não pode dizer que preto é símbolo de sujeira. Não está dizendo de cor de pele, não, irmão. Está dizendo da cor. A cor preta era usada como símbolo. E a branca como símbolo de pureza.
Certo? Eu cantei na minha infância essa musiquinha. Meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o torno. A minha mulher disse que não, que meu coração era sujo. Mas era. Os puritanos, os reformados, eles usavam. Inclusive, eu fiz na minha adolescência e juventude o livrinho Sem Palavras para Ensinar as Crianças. E lá está a cozinha preta, para representar o pecado. Tá? Isso não significa que a maldição de Caim é a cor preta, não, tá, gente? Isso não tem nada a ver com a cor. Então, eles usavam muito a cor preta para designar, falar do pecado. Isso se relacionando ao que existia no Antigo Testamento. O animal para ser sacrificado tinha que ser um animal de lã branca, sem qualquer mancha. Não é mancha de sujeira adquirida na andança, não. Se ele nascesse malhado, se ele nascesse com malhas, com qualquer destaque de outra cor, ele não poderia ser sacrificado. Porque sua pele, sua lã tinha que ser toda branquinha, para simbolizar a limpeza, a pureza, a santidade de Deus e a necessidade de sermos como Ele. Era assim que o povo aprendia sobre santidade. E não poderia ter defeito físico, não porque Deus manda matar os defeituosos. É para mostrar que Deus exige perfeição moral, justiça, retidão, como Ele é. Eram símbolos. Então, diz que Jesus é este sacrifício que não é defeituoso. Então, como é que era para ensinar? Para ensinar o que sobre o sacrifício? É para mostrar que aquele que vai fazer o sacrifício final não tem mancha moral nele, não tem defeito moral nele, não tem injustiça nele, não tem transgressão, não tem pecado nele. Ele é todo puro, mas é pureza de coração e de alma. Ele é moralmente puro. O físico é só uma forma de ensinar sobre o espiritual. Por isso que os animais eram mortos sempre e tinham que cumprir esta obrigação, para mostrar que o sacrifício final seria de alguém que tinha essas características em sua alma, em seu coração, em sua vida. Certo? Então o escritor vai dizer que Jesus é este. Por isso que o sacrifício dos animais não vai necessitar mais, porque os animais não têm pureza moral. Não é uma questão de pureza moral. Está falando de homens. E aquele que vai fazer o sacrifício final, ele precisa ser assim, sem defeito, sem mácula, moralmente perfeito. Por isso que morte de homens não pode salvar outros homens. Morte de homens comuns não pode salvar outros. A questão não é Jesus morrendo, a questão não é a morte, Jesus substituindo a nossa morte. Porque se você, presbítero Ricardo, fosse com uma cruz, pregar com uma cruz, botasse como Jesus foi morto, uma cruz, digamos que você sofresse tudo que ele sofreu, e fosse pregar com uma cruz, você acha que você salvaria seus pecados? Mas a questão não é morrer numa cruz. Não. A questão é morrer numa cruz? A questão não é morrer. Decreto em conta. A questão é quem está morrendo. Quem é esse indivíduo que está morrendo? O que sua morte significa aos olhos de Deus. Quando você morre assim, você só está morrendo e recebendo o que merece. É só isso. Mas ainda não paga a dívida. Se você, Ricardo, a cruz foi uma mera consequência da época que ele foi. Exatamente. É só. Ele poderia ter morrido de outro jeito? Poderia. Mas já havia profecia de que ele morreria daquele jeito, porque aquele era o jeito mais cruel de se morrer naqueles dias. Era mais simbólico. Humilhante, simbólico, sofredor.
e era de exposição pública inigualável. Você pendurar uma pessoa, deixar ela lá, você sabe como é que ele ficava lá, por isso que é chamado caveira. Na realidade, os romanos não tinham o hábito de tirar os cadáveres da cruz. Os crucificados não eram retirados. Eles eram vistos como indivíduos de fato, moralmente falando, sem qualquer tipo de dignidade. Eram indivíduos sem dignidade humana nenhuma. Então eles eram deixados lá para morrer aos poucos, porque a morte de crucificação ela é lenta, e geralmente eles morrem asfixiados pelo peso do corpo, eles acabam morrendo sufocados aos poucos, e depois de mortos, os animais de rapina vêm comê-los. Os corvos, os animais vão comer a carne, até só ficar o quê? Não, exatamente. Não tiravam, não. Eles deixavam sobrar só os ossos. Não tinha negócio de enterrar crucificado. É interessante, pastor, porque você falou aí dos ossos, mas a única prova de que existiu crucificação na época de Cristo foi encontrado no fundo de um poço, onde havia ali um prego fincado no calcanhar de uma pessoa. Ou seja, a morte era cruel e a pessoa ficaria realmente na cruz para servir como exemplo. E ficava lá. E houve uma notícia, o Flávio José, se eu não me engano, um historiador, que houveram 2.000 crucificações ao longo de uma estrada. Não tem prova de nenhum desses corpos, mas o historiador mostra. Esse sofrimento. Repete aí, Ricardo. Houve um historiador que falou que houveram 2.000 mortes numa única época, que foram colocados esses corpos em cruzes durante o percurso de uma estrada. Era comum eles fazerem isso como forma de ensinar. Isso. Inclusive o lugar onde Jesus foi crucificado tinha um caminho. As pessoas passavam, para vê-lo crucificado, ele e os demais crucificados lá, e tomar aquilo como um exemplo, de não se insurgir contra Roma, contra aqueles que estavam governando. Sim, tá, não, mas é basicamente isso, eles serviam como exemplo. A caveira ali colocada era para mostrar o exemplo que ele não deveria ir. Aí você diz, mas por que Jesus e os ladrões foram tirados da cruz? Só para completar a coisa para ficar mais feia ainda. Pior do que isso? A dor era tão grande, porque a pessoa ficava pregada, o peso ia doer tanto, ele fazia força para o corpo não arriar. Ele não aguentava quando arriava, morria asfixiado. O próprio pessoal que tomava conta vinha quebrava as pernas para poder o corpo arriar logo, para ele morrer, do tamanho que era o sofrimento. Exatamente. Jesus disse, não quebrava as pernas. Exatamente. Eles não tiravam, mas eles aceleravam a morte. Porque a coisa era feia. E aí vem a questão do porquê que tiraram o corpo de Jesus e a quebrar as pernas dos homens. Primeiro tiraram o corpo de Jesus porque tinha que tirar mesmo, que era profecia, Mas houve uma reivindicação de José de Arimateia, houve uma reivindicação de Nicodemos, querendo o corpo de Cristo, e também eles só cederam porque Roma não queria criar um problema com os judeus, visto que, como era sexta, já caída a tarde, já começam a se preparar para o sábado. Então eles pediram, não, você sabe que na nossa cultura não pode ficar esses indivíduos aí crucificados, porque já é sábado. Então, para não criar problema, cederam a retirada dos corpos, mas não era comum se fazer isso, certo? Então, claro que a gente sabe que há toda uma profecia. E aí o soldado ainda ficou meio com raiva, só que ele está morto, aí enfiou a lança, não quebrou as suas pernas, porque ele diz, ele já está morto, Você falei, mas está morto, tira ele. Ele ia quebrar as pernas de Jesus, não. A profecia. Aí você disse que a Bíblia não se preocupa com detalhes,
Não tem que levar a Bíblia, tem uma seta, pé da letra, tem que se. Pastor Daniel é muito carola, quer levar a Bíblia, pé da letra. Aí diz assim: há uma profecia versa em sentido, nenhum de seus ossos se quebrou. Pra gente isso aí é uma besteira, não é besteira, não. Tem valor, importância grandiosa. Os ossos de Cristo não serem quebrados. Então ele diz: nenhum de seus ossos. Profecia ligada ao que está acontecendo na cruz, naquele momento da cruz. Detalhes que dentro de um conjunto faz todo o sentido dentro do propósito de Deus. Mas, voltando para o nosso texto, Hebreus capítulo 9, versículo 14 a 28, é porque eu estava falando de que a morte, a questão do valor da morte de Cristo, não é porque ele morreu numa cruz, não é a questão da maneira como ele morreu, mas é o que significa a sua morte, principalmente no âmbito espiritual, do que aquilo está significando na relação com Deus. Tá? Vejam aí Hebreus 9, 14 e 28. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito. Leia o 13, por favor. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Toda aquela simbologia dos animais, que eles não podem ser sem mancha e sem defeito, está falando da condição moral e espiritual do Messias. Sem mácula e sem defeito é que Cristo é o ofertante. Veja que não era só a oferta que tinha que ser sem mácula. O sacerdote precisava participar de um rito, de uma cerimônia de purificação. Tinha que fazer uma lavagem, todo um processo que apontava para uma limpeza, apesar de que aquilo não limpava a sua alma, mas era para mostrar a necessidade dele ser lavado pelo sangue todo, dele ser perdoado os seus pecados, da misericórdia de Deus cobrir, de que o sangue do sacrifício precisava ser satisfatório para Deus perdoar primeiro os seus pecados em favor do povo. Então ele diz assim: então tinha que ser purificado o ofertante, e tinha que ser puro a oferta, pura a oferta. Só que o animal não tem pureza moral em si para poder fazer isso. Então ele tinha que ser, essa pureza tinha que ser representada no aspecto físico. Então ele não tinha mancha e não tinha defeitos físicos. Apontando para então Cristo, ele diz assim: mas Cristo, se esse sacrifício de animais servia para santificar pela fé, baseado na promessa, muito mais o sacrifício de Cristo, ele diz: este sim é sem defeito, este sim é sem mácula, que de uma vez por todas se ofereceu pelo Espírito eterno de Deus a Deus. Então aí a grandiosidade do seu sacrifício, de sua obra, de sua morte, está no que ele está oferecendo a Deus, o que significa a sua morte para Deus. Sua morte é o pagamento de dívida de pecadores, é ele experimentando a ira de Deus e o inferno na cruz, é ele satisfazendo a exigência de Deus. Para ser pago, ele precisa receber toda a ira de Deus que a gente merece e experimentar o inferno eterno que cada um de nós merece. Então ele está experimentando o inferno ali, a ira de Deus ali. É isso que faz sua morte ser sacrificial. Não porque ele está morrendo na cruz, não é porque esbofetearam ele, não é porque bateram nele, não. É porque Deus está tratando ele como um pecador em nosso lugar e dando a ele a condenação que era nossa. Como ele não tem dívida, ele pode fazer isso. Como ele só tem crédito, ele é justo, é sem mácula, ele pode fazer isso. E ele é tão grandioso que um pouco de sua oferta, um pouco de sua colocação é suficiente para pagar a dívida toda. É muita coisa, né?
Diz assim, pastor, a gente não está condenado para o inferno, para passar a eternidade no inferno. Como é que Jesus, em poucas horinhas ali, é suficiente para me livrar? Essa é a diferença entre mim e o Bill Gates. Só essa. Você consegue imaginar a quantidade de coisas que o Bill Gates pode comprar comparado a mim? É muito, né? Pois em relação a Jesus, é muito mais, muito mais. Aí vocês riram, né? Porque vocês estão comparando com o Bill Gates, vocês estão achando que é demais, né? Agora veja, o crédito de Jesus é muito maior do que o seu descrédito. Sua dívida é nada comparado ao tamanho do crédito. Por isso que, para me livrar de um inferno eterno, bastou algumas horinhas a nós. Entenderam aí? Essa é a diferença entre quem tem crédito e quem não tem. Tem crédito. Isso é ser justo. Isso é justiça. Sua justiça é tão grande que Ele dá um pouco dela, tomando o nosso lugar, e é suficiente para tirar a gente de lá. É suficiente. Ele não precisa. A eternidade no inferno, ele tem que ser pecador igual a nós. Ele não é pecador, ele é justo. Ele é justo. Então ele recebe horas do inferno, horas da ira de Deus, suficiente para livrar a gente de uma eternidade no inferno. Então ele não foi ao inferno, o inferno foi até ele. É interessante a comparação com aquela parábola do pecador impenitente, que tem que passar anos e anos pagando a sua dívida, 100 anos, se eu não me engano, para pagar uma dívida que ele tenha. E aí você vai falar do trabalho que o pecador impenitente tem e do trabalho que Cristo executa. Como é eficiente o trabalho de Cristo e como é ineficiente o nosso trabalho como pecadores para pagar as nossas dívidas. Com certeza, com certeza. Tudo isso pelo simples fato da diferença em quem são, né? Jesus é o justo com crédito e a gente como injusto é um trabalhador produtivo. É o trabalhador produtivo, aquele que poucas horas de trabalho tem produção para muito tempo, a toda a eternidade. Porque o trabalho de Jesus é interessante. Jesus passou algumas horas na cruz, mas passou o seu ministério 3 anos. Jesus só precisou de 3 anos de ministério para trabalhar em favor de nós, para conquistar uma justiça que dá a gente direito a privilégios do céu e para receber uma maldição que tira a gente do inferno em 3 horas. Acabou, suficiente. Por isso que ele diz assim: muito mais perfeita é a obra de Cristo completa. Por isso que eu não preciso mais de sacrifício animal, não preciso mais daquilo que Jesus pagou. E ele não só pagou a dívida, que é o mais grandioso ainda. Ele não só pagou a dívida toda, como deixou um crédito sem fim. Rapaz, ele não só pagou a nossa dívida, não. Porque se Jesus só tivesse pagado a sua dívida, você só não iria para o inferno. Só não iria para o inferno. Ia para onde? Ia ficar na terra. Mas aí, você não só não vai para o inferno, você vai para o céu e herdar um novo céu e uma nova terra. Então isso é mais do que pagar dívida. Que assim, você pagou a dívida, aí a gente diz que ficou com crédito, mas não ficou com dinheiro. Ficou com dinheiro, pagou a dívida, tem dinheiro. Aí a gente diz que tem crédito, mas o que a gente chama de crédito é autorização para comprar fiado. Mas crédito na minha cabeça é o dinheiro lá me esperando para eu gastar. Crédito de cartão, crédito de cheque especial, para mim não é crédito. Para mim é empréstimo. Não é? Realmente, no sentido, não é, a gente chama de crédito, mas não é crédito. Crédito é quando você tem seu dinheiro reservado, isso é crédito. Quando você tem seu dinheiro e pode gastar do jeito que quiser, isso é crédito, né, irmãozão? Isso é crédito. Agora, dinheiro do governo, ou financeiro, ou banco lhe dando para você gastar, não é seu, é emprestado. Não paga não para ver. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus pagou a dívida e ainda deixou o crédito. Eu tenho acesso às bênçãos divinas. Eu, como filho de Deus, tenho acesso às coisas de Deus.
e ganharei uma vida eterna de bênçãos infindas. Isso é crédito. Isso é crédito. Porque Jesus pegou a herança do Pai, dividiu com a gente, parte dele dá com a gente, e a parte dele ainda deu uma boquinha para nós. Isso sim é crédito. Aí sim eu tenho crédito. Agora, isso mostra, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo, ele é completo e perfeito, por causa de quem ele é. Justo, o sem mácula, o sem pecado. Por isso que nenhuma morte humana pode redimir ninguém. A gente tem a sensação, por causa de Hollywood, a gente pensa que a pessoa tem um bocado de coisa errada na vida aí, na hora a maneira dele morrer vai redimir ele. Morte de ninguém, de nenhum ser humano redime nada. Nem a ele mesmo. Morte humana nenhuma redime o pecador. Só a morte de Cristo. Por causa de quem ele é e do que estava acontecendo na hora da sua morte. Deus estava recebendo a sua morte como um sacrifício satisfatório, um pagamento de dívidas de pecadores. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz o quê? E lá está escrito algo a tudo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que a gente não pode ser condenado? Porque a dívida está paga, irmão. A condenação foi tirada de nós. Jesus foi condenado. Aquele que era sem pecado se fez pecado por nós. Aquele que era justo e perfeito se tornou maldição em nosso lugar. Essa é a natureza do seu sacrifício. Então, ele não é só um ofertante perfeito, ele é a oferta perfeita. E aí, Hebreus 2,17, alguém abre dele? Hebreus 2,17. Qual é o efeito então desse sacrifício? Deus o toma como suficiente para nos reconciliar com Ele. Em Romanos capítulo 3, Paulo diz que quando Cristo morre, ali sim os pecados estão sendo satisfeitos. Antes, não. Eles estavam sendo acumulados, a dívida estava sendo acumulada. Deus perdoava os pecadores antes, baseado em um cheque pré-datado, ou seja, em uma justiça de Cristo adiantada para eles. Era adiantado. Ele cria a promessa de que o Redentor vinha. Então, Jesus ainda não tinha morrido para pagar, mas a certeza de que ele iria pagar era suficiente para Deus perdoar os que morriam antes de Cristo, crendo nele. Tá? Então vejam aí. Hebreus 2,17. Quem achou ele? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas tornasse-se semelhante para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas diferentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados. Então ele se identificou conosco, tomou nosso lugar como nosso irmão mais velho e satisfez todas as exigências de Deus para propiciar exatamente aí, satisfazer, livrando da culpa, livrando da dívida. O propiciatório, essa palavra propiciar vem do propiciatório, que é aquela tampa que se colocou em cima da Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança? O que Deus mandou botar lá? As tábuas da lei, tinha mais o maná e a vara de Arão. Então essas três coisas estavam lá, pelo menos no início estavam, né? A vara, que ali tem toda uma simbologia da providência de Deus na liderança de Abraão e Moisés. Moisés e Arão como libertadores do povo de Deus, né? O poder libertador de Deus para o seu povo, o tipo e figura de Cristo como mediadores, como o poder de Deus se manifestou. O maná como símbolo da providência, como Deus sustentou seu povo no deserto, como Deus é o Deus da verdadeira providência. E as tábuas da lei, como ele faz isso através de sua revelação, de sua palavra, de sua lei. Ok. Aí dentro da Arca da Aliança estavam estes três elementos. E então ela era fechada com uma tampa que tinha um orifício no meio dela. Um buraco. Aí de orifício, é um buraco no meio. Quando o sacerdote entrava lá uma vez por ano, ele pegava o sacrifício, colocava diante do altar e o sangue ele aspergia Isso no templo, não é na arca.
Não. Você falou que ficou do sacerdote, entra? No Santo dos Santos, uma vez por ano. Quando ele entra lá, que ele leva o sacrifício, coloca no altar, aí ele pega o sangue e asperge sobre o propiciatório. Ele pega em cima daquela tampa e ele aspergia o sangue. Quando o fogo de Deus vinha, consumia o animal, a carne. Aquilo significava o seguinte: então, que Deus consumia o sacrifício, satisfazia-se do sacrifício, estava agradado do sacrifício, e ele não atingiria o povo, ele não destruiria o povo, porque o sangue do Cordeiro se colocava entre Deus e nós. Então ele não nos atingia, porque o verdadeiro pão que ele providenciou, o verdadeiro mediador que ele providenciou, a verdadeira palavra que ele providenciou, que é Cristo, se coloca entre nós e Deus. Seu sangue apaga a sua vida. Então ele diz assim: seu sacrifício é propiciação, é aquele que recebe o fogo em nosso lugar, e o fogo de Deus sai de nós, se desvia de nós. Então ele recebe a ira de Deus em nós. Esse é o sentido. Então nossos pecados foram propiciados no sacrifício de Cristo. Toda a ira de Deus que é reservada para nós foi derramada nele. Então quando Deus traz sofrimento na nossa vida, quando Deus nos pune, não é punido para pagar pecado. A gente não paga pecado. Crente não paga pecado. Crente recebe consequências dos seus pecados para disciplina. Deus nos disciplina, porque pagamento Ele não nos dá, meus irmãos, senão você não é salvo. Deus não exige que você pague pelos seus pecados, porque seus pecados já foram pagos. Porque se você ainda deve seus pecados, você vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto dos infernos. Já botei no Agostinho de vez para ver se cabe todo mundo. Se você for pagar pelos seus pecados, você vai para o inferno. E o inferno não é lugar de pagar pecado, porque ninguém consegue pagar a dívida. O inferno é um lugar apropriado onde as pessoas ficam para sempre como devedores. Porque o inferno não é lugar de pagar a dívida, porque não se paga a dívida a Deus eterno se não for com sacrifício eterno. Como é que o homem vai pagar? É de passar a eternidade no inferno. Pagar quando ele terminar, paguei isso aí. E como é que paga uma eternidade? Não tem, né? Porque tem que ficar a eternidade toda. E aí isso não é uma mitologia grega. A morte de Prometeus, onde Zeus amarrou Prometeus no pícaro do monte, porque ele deu fogo da eternidade aos homens, e a punição de Zeus para ele é ser picado pelo povo que comia o seu fígado, e o fígado se reconstituía. Comia o seu fígado e o fígado reconstituía. Comia o fígado e o fígado reconstituía. E Filos, um filósofo grego, escritor, Esquilo, um escritor dramaturgo grego, escreveu Prometeus Acorrentado. Inclusive eu na minha vida pregressa como artista já ensinei essa peça, Prometeu Acorrentado. Tem muita coisa. Meu passado é igual ao de Melquisedeque, cheio de obscuridades. Já fui esse tipo de artista. É uma mitologia, né, irmão? Mas as mitologias são tentativas de explicar aquilo que os homens têm em comum, a sua origem. Como eles estão fora da verdade, eles criam as mais esdrúxulas histórias. Porém, alguns elementos são verdadeiros. Um deles é que a punição do homem por parte de Deus é eterna. De fato, é eterna. Este é o sentido. Então, é que vocês vão explicar a Bíblia à luz de Prometeu Acorrentado, não, pelo amor de Deus. É para mostrar que a questão de punição eterna, ela é uma
uma realidade ensinada pela palavra de Deus, que mostra que assim como o resultado da obra de Cristo tem efeitos eternos, o resultado do pecado permanece sendo daquela mesma natureza, eterna. Porque o homem não pode pagar esta dívida eterna fora de Cristo. Fora dele, jamais. Para a gente finalizar, abram em Hebreus 7, 25. Cristo então fez a obra na cruz, pagou a dívida, satisfez a justiça de Deus. Então, por isso que pastor, se Jesus já pagou tudo, para que então que a gente ora pedindo perdão? Você ora pedindo perdão a Deus exatamente porque Cristo já pagou. Então você vai se beneficiar do sacrifício de Cristo, recebendo os efeitos através do perdão, do arrependimento, para a sua santificação. Cristo já lhe livrou do inferno, mas sua obra ainda não lhe livrou da presença do pecado. Porque o efeito da obra não é dada toda de uma vez, é dada gradativamente. Primeiro nos é dado os elementos suficientes para não ir para o inferno, para já ser considerados salvos. Então já livrou a gente do inferno, já livrou a gente da ira de Deus, já livrou a gente da escravidão do pecado, mas ainda não livrou da presença do pecado. Por quê? Porque a gente precisa continuar recebendo os benefícios do sacrifício de Cristo em arrependimento e fé. Então o benefício de sua obra que limpa ainda está sendo dada gradativamente a nós. E você só se arrepende porque já é salvo. E tem um Salvador que continua lhe dando os benefícios de sua salvação, limpando o seu coração dos pecados. Entendeu aí? Você não se arrepende para ser salvo, você se arrepende porque é salvo. Então recebe os benefícios dessa salvação, sendo purificado do pecado que ainda está em você. É igual as pessoas dizem assim: eu não posso adoecer porque Jesus levou as minhas enfermidades. Já expliquei isso aqui. Isaías 53. Levou as suas enfermidades, mas ainda não tirou elas de você totalmente. Assim como já levou seus pecados, Ele sobre si levou as nossas iniquidades. Mas tu ainda não peca? Miserável pecador. Não é crente e peca ainda por quê? Jesus já levou suas iniquidades, mas ainda não tirou elas todas de você. Assim como já levou as suas enfermidades, mas não tirou elas de você. Elas só serão tiradas quando Ele completar a obra da salvação, do derramar da salvação. Ele já realizou a salvação toda, mas Ele só deu ainda uma parte para nós. Suficiente para você dizer assim: já sou salvo. Por isso que a salvação é uma realidade passada, presente, mas também futuro. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, já recebemos os benefícios da salvação quando fomos chamados pelo Evangelho, continuamos recebendo os benefícios da salvação de Cristo quando somos sendo purificados do nosso pecado da santificação, e receberemos o elemento final de nossa salvação quando Cristo nos glorificar no dia da ressurreição. Então a obra completa que Ele realizou na cruz vai ser dada plenamente quando Ele terminar a aplicação da obra. Ele não continua salvando, realizando a obra da salvação, Ele continua derramando ela. Ele fez toda ela lá na cruz completa, mas Ele dá partes para nós. Os primeiros elementos são suficientes para dizer: eu já sou salvo, mas o pecado ainda está em nós. Então eu estou sendo liberto da presença do pecado, até que um dia esse pecado será todo removido de mim. Então aí vem a glorificação. Serei perfeito, justo e santo. Os escritores hebreus falam muito interessante, Paulo diz assim, que Jesus é o noivo da igreja, e Ele escolheu ela para casar com ela. E o encontro final com Cristo é descrito como as bodas do Cordeiro. Mas Jesus, santo e justo, não pode casar com uma prostituta. Ele não pode casar com uma manchada. Ele tem que casar com uma pura, uma virgem. Então o que foi que Ele fez? Ele morreu por essa noiva, e pela sua morte está santificando ela
para que quando então ela seja toda pura, ele casa com ela. Efésios ele diz isso, adornando-a, ataviando-a com santidade, até quando suas vestes puríssimas. Por isso que roupa de noiva antigamente era branca, não era símbolo de quê? Pureza. Hoje representa um monte de coisa, menos pureza, mas tudo bem. Pureza. Aí diz que estaremos de vestes brancas, por isso que vão ver todos nós de vestes brancas, simbolizando a pureza final dos crentes, meus irmãos. Seremos puros, santos, sem pé. Mas a gente é assim hoje? Não. No sentido pleno, estamos sendo santificados pelo Senhor, até que quando Ele completar a obra, seremos puros, sem pé. Uma noiva pura. Por isso que os irmãos não tenham medo. Lá no céu vamos conviver não como somos aqui. Lá a gente será, viu, dançando? Não vai ser esses crentes chatos que a gente é aqui, não. Fulano, Deus me livre morar com ele no céu. Quem vai aguentar isso? Não, mas lá no céu não vai ser assim, não. Nem você vai ser desse jeito. Vamos ser sem defeito, sem pecado. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado para purificar sua noiva, para lavar sua noiva. Eu vi uma frase muito linda. O pregador disse assim: um casamento, a noiva, quando ela é virgem, e no seu primeiro ato algumas sangram, ali o pacto se completa. Na relação com Cristo, quem sangra é o noivo e não a noiva. É ele que sangra para que a sua pureza atinja a sua noiva. Isso sim é lindo. Então mostra, meus irmãos, que nossa relação com Cristo, ela está se dando gradativamente, recebendo os benefícios dele, até ele fechar a obra, e aí sim seremos perfeitos. Então ele continua intercedendo por nós. Para a gente concluir, Hebreus 7:25. Sim, cadê o irmão que pediu a palavra? Se lembrar, o que ia falar? O texto de João, capítulo 2, também fala isso, né? Jesus continua exercendo essa intercessão. Né? Como eu expliquei, chama de Jesus o advogado. Isso. Aquele que, quando você pecar, saiba que tem alguém intercedendo por você, um advogado lá diante do Pai, né? Mostrando que exatamente. E aí é interessante que na cabeça da gente como a gente vê no tribunal, argumentando para provar a inocência. Não é isso que Jesus está fazendo, né? Quando Jesus advoga a nossa causa, ele está dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eles são inocentes, fazem inocentemente. Não, ele está falando exatamente o contrário. Ele está dizendo assim: Pai, aceita-os por mim. Entendeu aí? Perdoa, por isso eu morri. A ideia de que sempre o sangue de Cristo é lembrado quando a gente peca. Deus sempre se lembra do sacrifício de Cristo quando a gente peca. Então seu sangue intercede por nós. Vejam aí Hebreus 2. Foi Hebreus? Não foi? 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode salvar os que se chegam a ele, intercedendo por assim. Então, essa intercessão aí não é uma intercessão de Cristo argumentando em nosso favor. Não é uma intercessão de Cristo pedindo coisas. Pai, olha, é a ideia de como o seu sacrifício é sempre lembrado como mérito, como acesso, como meio de satisfazer a Deus. Assim, por causa de Cristo, tem acesso. Essa é a ideia. Seu sacrifício é sempre lembrado e levado em consideração quando a gente se achega a Deus pela fé. Por isso que ele diz: se meu nome pedires, se fores ao Pai em meu nome. É assim que Cristo, o sangue dele continua intercedendo. É que sua presença, sua ação, sua obra, ela é o sacrifício que nos dá acesso a Deus, para podermos falar com Ele e nos beneficiar do que Cristo conquistou.
Os irmãos espero que tenham compreendido como Cristo exerce sua função de sacerdote. Ele continua, o seu sacrifício continua tendo benefício, dispensando benefícios para nós, até que os benefícios se completem na nossa salvação. E agora estamos preparados para desfrutar os benefícios como redimidos glorificados de um novo céu e de uma nova terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Avisos, quero